Oi gente, tudo bom? Mais uma semana começando, mais um estudo de Neemias e a gente começa hoje o capítulo 8. A gente vai começar, como eu falei, a gente entrou numa nova fase. Neemias terminou a construção dos muros, a parte física. Neemias também começou uma reforma social e política, organizando algumas questões administrativas. E agora que os muros estão prontos, as portas assentadas, as necessidades materiais já começaram a ser organizadas e os muros, nos seus lugares, ali protegendo a cidade, o que Neemias vai começar a trabalhar? As necessidades espirituais do povo. O povo já tinha começado a confiar novamente em Deus por causa das palavras de Neemias, por causa de tudo que eles estavam vivendo. O povo estava começando a aprender a não dar ouvidos ao inimigo, ao medo, que às vezes faz a gente dar ouvidos ao inimigo. Então o povo estava começando a entender todo esse contexto, mas Neemias precisava resgatar o coração do povo para servir a Deus e voltar a cumprir a lei do Senhor. Então o que acontece? Neemias conclama um dia aqui de oração e de leitura da palavra de Deus, da Bíblia daquele tempo, que era o quê? A Torá, os 5 livros escritos por Moisés. E aí ele chama Esdras, o mesmo Esdras do livro de Esdras, que é paralelo aí à história de Neemias. Esdras voltou para Jerusalém 12, 13 anos antes de Neemias, e a principal tarefa que Esdras executa é a reconstrução do templo. Mas Esdras, a gente não consegue saber exatamente porque não avança da mesma forma que Neemias avançou na reconstrução dos muros, na parte ali física. E agora o que Neemias faz? Neemias é um leigo, Neemias não era um sacerdote. Lembra que ele não pôde entrar no templo e foi uma das coisas que ele se ligou naquela armadilha que tentaram aprontar para ele? E é por isso que aqui ele chama quem? Esdras, que é o melhor cara para poder trabalhar, a melhor pessoa para poder fazer esse resgate junto com o povo de como servir a Deus, de como seguir a tua palavra, a palavra de Deus. E aí eu quero ler para vocês também, antes da gente entrar propriamente nos versículos que a gente vai ler aqui, que hoje a gente está no capítulo 8, versículos de 1 a 8, uma frase que ilustra o que a gente está vendo aqui, e inclusive nos faz refletir sobre os nossos dias. Os períodos e eras de decadência na história da igreja sempre corresponderam às épocas em que a pregação entrou em declínio. A gente precisa estar atento a isso, porque nos nossos dias isso tem começado a acontecer em algumas regiões, algumas poucas igrejas e denominações têm tido força e coragem de manter firme na palavra de Deus e se posicionando, e a gente precisa estar atento a isso, para a gente não cair nessa tentação de achar que não é assim não, a gente começa a relativar as coisas. Fique atento aí. E aí o que acontece? A fim de que o Senhor trabalhe em seu povo e por meio do seu povo, é preciso que o coração do povo responda de modo básico e de modo favorável à palavra a palavra de Deus de 3 formas. E a primeira é a que a gente vai ver hoje, que é a compreensão da palavra de Deus, versículos de 1 a 8. A Bíblia não é um livro mágico, não é um livro que você pega, lê miraculosamente, num passe de mágicas, ou só que ela transforma as pessoas, o seu coração, as pessoas que estão... Não é assim. Tem gente que às vezes acha que a Bíblia é um livro mágico, assim, que você pegou e leu, às vezes você entendeu, sem aplicar na sua vida e as coisas vão se transformar. Não é bem assim. É importante que, além de ser recitada, de ser lida, ela precisa ser compreendida. E essa compreensão vai fazer sentido, entrar no nosso coração e gerar frutos. É isso que Jesus fala depois lá na parábola do semeador. Enquanto a palavra ela não acha um solo bom, que recebe essa semente e permite que ela frutifique, que ela germine, ela não gera transformação. E Neemias, a gente vê isso aqui na descrição desse resgate que está acontecendo do povo e da vida espiritual do povo. Então, a gente começa a perceber o que acontece. Todas as pessoas que tinham capacidade de entender, Neemias não leva para aquele momento ali pessoas talvez crianças muito novas que não iam ter sabedoria de entendimento.
Então o texto diz que homens, mulheres, pessoas que conseguiriam entender a palavra de Deus e o que ia ser feito ali seriam as pessoas que iam participar desse momento. Outra coisa interessante é que eles escolheram estar perto da porta das águas. E eu não acredito em coincidências na Bíblia. A gente precisa ter essa noção de que tudo ensina a gente de alguma forma. E a Bíblia diversas vezes fala pra gente que a água é como a gente é purificado do pecado, fazendo uma relação entre a palavra de Deus e a água. A água é o que mata a nossa sede espiritual. Aquele que beber da água que eu vou dar nunca mais terá sede. Então a gente precisa estar atento a isso. É interessante que essa assembleia acontece justamente perto da porta das águas. E aí no versículo de 1 a 4, o que acontece? Esdras levou o livro. Como eu disse, esse livro aqui, o livro da lei, é o Pentateuco, é a Torá. São 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a gente vê que ele começa a ler e explicar o livro para as pessoas, e eles começam ali a aproveitar esse momento. É bem provável que ele não tenha lido os 5 livros. Provavelmente ele escolheu algumas passagens ou um livro específico, e à medida que ele ia lendo, explicando, ele ia pincelando os outros livros e dando esses backgrounds a respeito de onde que veio isso, por que isso está sendo falado aqui. Ele foi fazendo uma exposição da palavra do livro da lei de Moisés para o povo. Nos versículos 5 e 6, a gente percebe que quando Esdras abre o livro, ele desenrola o rolo ali, o livro, o povo em reverência se levanta, em reverência, porque sabe que não é Esdras que vai falar, não é a importância da cerimônia em si, mas o povo entende que a palavra de Deus, o Deus que começou a protegê-los, que ajudou eles a reconstruírem os muros, agora vai falar com eles através da sua palavra. Eles não estão se levantando ou referenciando porque eles adoram o livro ou porque eles adoram quem está ali na frente. Eles adoram o Deus que está falando com eles através do livro. E é importante a gente ressaltar essa diferença também. E aí no final aqui, versículos 7 e 8, a gente vê que o livro está lendo, a palavra de Deus está sendo lida e está sendo explicada para as pessoas compreenderem o que está sendo dito ali. Às vezes aconteceu uma tradução, às vezes é uma explicação de algum contexto histórico, e aí esse povo que estava distante da palavra de Deus, que não tinha mais esse conhecimento profundo da lei de Deus, escrita ali por Moisés, começa a voltar a ter esse contato com a palavra de Deus e tem entendimento de que Deus queria deles como povo. E é muito importante a gente ver esse paralelo aqui e trazer para os nossos dias. Tem tanta gente hoje tentando inventar coisas com a palavra de Deus, inventar novidades dentro da igreja. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus já foi nos revelada. O que nós temos que fazer é ler, interpretar e aplicar na nossa vida. Tem gente que não está conseguindo fazer o básico e está querendo inventar coisa nova. Tem gente que ainda não entendeu tudo que está escrito na palavra que Deus já revelou e está querendo ser fonte de revelamento de coisas que Deus não revelou. Então a gente precisa voltar a esse foco, essa concentração na palavra de Deus. Ler, estudar, compreender, aplicar na nossa vida, do nosso dia a dia. Esse é meu convite para você nessa semana, essa reflexão e esse desafio de realmente olhar para a palavra de Deus como a fonte de vida, a fonte de orientação para nós vivermos o nosso dia a dia e servirmos a Deus cada vez mais da forma que Ele quer agir em nós e através de nós. Eu espero que você esteja sendo abençoado e que a palavra de Deus esteja transformando a sua vida e fazendo com que você seja cada vez mais parecido com Cristo e com o que Deus quer que você seja. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.